Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Eu estou aqui nesta tentativa de fazer 2 vídeos por semana neste canal. Será que rolam 2 vídeos por semana neste canal, gente? Eu não sei, eu tô aqui pensando cá com meus botões. Gostaria muito que nós tivéssemos 2 vídeos por semana. Eu não tenho certeza se eu dou conta de toda semana publicar 2 vídeos, mas eu vou me dedicar a esta empreitada. E vamos lá, este é um vídeo que eu falei que eu ia gravar já faz um tempo, que é um diário da gravidez, e eu quero fazer isso nos 3 trimestres da gestação. Eu agora já estou no 4º mês, então eu já passei do primeiro trimestre há um tempo, e eu não gravei este vídeo ainda, mas agora achei que seria um bom momento, agora que finalmente os sintomas de que eu queria falar já passaram. Então eu acho que vai dar bom eu fazer esse vídeo agora e compartilhar mais com vocês. Eu gosto muito de vídeos assim, de diários da gravidez. E mesmo antes de eu engravidar, eu já acompanhava vídeos desse jeito aqui no YouTube, com essa temática. E eu decidi fazer o meu. E, gente, já pensando nisso e pensando também pro futuro, eu estou aqui com a minha colinha. Deixa eu até mostrar pra vocês. Essa pastinha aqui foi uma pastinha que eu comprei para guardar as coisinhas relacionadas às consultas. Então tem tudo aqui, todos os ultrassons que a gente já fez, a minha carteirinha do pré-natal, tudo tá aqui. E aí toda vez que eu preciso ir à consulta eu já levo essa pasta, então eu não corro um risco de esquecer de nada. E a minha outra aquisição foi este caderninho, um caderninho simples, mas eu escolhi esse aqui porque ele tem rosa, azul e amarelinho, eu achei uma graça. E nele a minha expectativa era estar escrevendo mais, na verdade, eu estou escrevendo muito pouco. Mas toda vez que eu vou ao médico eu faço perguntas, eu anoto aqui as perguntas que eu quero fazer para ele, porque são muitas, coitado do meu obstetra. Mas ao longo do mês, ao longo dos dias, conforme os dias vão passando e eu vou tendo dúvidas e eu quero perguntar sobre qualquer coisa, sobre o bebê, sobre a alimentação, sobre o que eu posso comer, o que eu não posso, eu vou anotando aqui. E foi neste caderninho também que eu anotei alguns dos meus sintomas do primeiro trimestre. Então eu descobri que eu estava grávida, eu estava de 3 semanas, eu descobri bem cedo, descobri antes de a minha menstruação atrasar. E a partir disso já começaram alguns eventos sintomáticos. E aí este vídeo é para eu falar um pouquinho sobre isso, sobre os sintomas que eu tive, as mudanças que eu vi no meu corpo também no primeiro trimestre da gravidez. Então vamos lá, para eu não me perder, porque já faz um tempinho, como eu disse, eu já estou no 4º mês, eu coloquei aqui quando eu estava de 4 semanas, então uma semana depois que eu havia descoberto a gestação. Teve um dia que me deu uma cólica muito forte durante a madrugada, então acho que esse foi um dos sintomas iniciais. No outro vídeo em que eu conto como eu descobri a gravidez e tudo mais, eu falo um pouquinho que eu já estava com uma vontade bem não habitual de fazer xixi. Esse comecinho, essas primeiras semanas de gestação, o rim ele começa a trabalhar bem mais ativamente e aí, consequentemente, a gente tem bastante vontade de fazer xixi. Depois ela dá uma amenizada e aí depois vai voltando, né? Tanto que no final da gestação as coitadas das mulheres já estão agoniadas de tanto que elas vão ao banheiro. Então, lá naquele vídeo eu falei um pouquinho sobre isso, que eu tive bastante vontade de fazer xixi, o que não foi muito comum. Eu precisei sair do culto para ir ao banheiro e normalmente eu não saio, eu consigo ficar o culto inteiro dentro da igreja, dentro do templo. E naquelas primeiras semanas, quando eu descobri, eu precisava ficar saindo. Então essa foi uma das primeiras coisas que eu senti. E senti muito cansaço também, mas já vou falar desse cansaço. Mas eu anotei aqui quando eu estava de 4 semanas que teve um dia que me deu, na verdade uma madrugada, que me deu muita cólica. Mas gente, uma cólica absurda, uma dor muito forte. E eu fiquei extremamente assustada, porque a gente sempre associa cólicas fortes a abortos, enfim, de maneira geral, a coisas ruins na gravidez, né? E aí eu procurava no Google, porque era madrugada, era 2 e pouco, 3 horas da manhã, não acordei o Caio, porque não vi nada estranho, então eu não tive nenhum sangramento, nada, eu só tive a dor. Isso me causou bastante medo, só que eu fiquei quieta, porque ele ia trabalhar no outro dia, como não tinha nada anormal, eu não tive sangramento, eu falei, não vou acordar o Caio por causa disso. Mas aí você começa a procurar no Google e só vem informações bem
desesperadoras. No outro dia eu também falei com o meu médico, mandei mensagem, e ele falou que como não havia tido sangramento, tava tudo bem, né, até segunda ordem, e se eu continuasse sentindo era para comunicá-lo, etc. Mas isso foi algo que me aliviou, sabe? Se você já passou por isso e viu que não aconteceu nada, né? É um alívio que dá. Porque quando a gente vai pro Google, gente, o Google, ele é desesperador. Ele simplesmente, assim, ó, coloca um terrorismo psicológico. E claro, eu não estou recomendando que nenhuma grávida que tenha cólicas fortes se tranquilize e fique de boa, não. Procure seu médico, veja o que possivelmente pode estar acontecendo. Mas uma dica que eu dou, porque eu passei na pele, é o Google, ele é o nosso inimigo. Você vai jogar as coisas no Google, vai te dar um desespero absurdo, porque só tem tragédia e coisas horríveis naquele lugar. Então tomem cuidado com o que vocês pesquisam no Google. E essa é uma dica que vale pra mim, porque eu pesquiso muita coisa no Google. Aí, gente, no primeiro trimestre veio o cansaço, uma sonolência. Uma sonolência, gente, era tanto sono. Eu nunca senti um sono desse na minha vida. Era desesperador, porque eu sou uma pessoa ativa e eu sinto que para eu ser útil, eu preciso estar produzindo alguma coisa. E eu não conseguia. Eu não conseguia ter forças, eu não conseguia reunir forças às vezes no tempo livre que eu tinha para fazer coisas de que eu precisava, como alguma coisa da casa, enfim, janta. Por muitas vezes o Caio pediu iFood nesse tempo, por outros motivos também, eu já vou falar sobre isso, que é o enjoo, mas eu sentia muito cansaço e não me parecia um cansaço normal, sabe aquele cansaço de sono? Ai, tô cansada. Não, era uma coisa arrebatadora, parecia que me destruía assim, ó. Parecia que eu ia entrar em coma, era muito cansaço. Eu senti muito cansaço no primeiro trimestre, na verdade, mais nas primeiras semanas, esse cansaço intenso, ele não durou até o fim do primeiro trimestre, mas ele durou bastante tempo. Eu sentia muito sono, eu sentia muita fadiga. Eu tinha medo de não conseguir trabalhar. Eu falava, gente, como que eu vou entrar numa sala de aula? Eu tinha medo de despencar no meio da sala de aula, assim, ó, e dormir. Parece exagero, mas eu realmente me preocupava. Eu pensava, como que eu vou dar aula amanhã, a manhã inteira, se eu não tô conseguindo manter o meu olho aberto? Coisas que me passavam pela cabeça, confesso. Então tive o cansaço. Aqui eu anotei também que eu tinha cólicas leves durante o dia. Então aquele episódio que eu mencionei de cólica forte foi um dia bem específico durante a madrugada. Mas ao longo do dia eu tinha cólicas leves também. E, enfim, não é muito legal. Mas eu tive bastante cólica no primeiro trimestre. Tirando essa daí da madrugada, todas foram bem leves. Como se fosse aquela coliquinha menstrual mesmo, mas bem levinha. Porque no ciclo menstrual eu sempre tive muita cólica e cólicas muito fortes, mas essas que eu tinha ao longo do dia eram mais tranquilas. Tive alguns desejos aleatórios, de nada estranho, até agora eu não comi tijolo, nem terra, nem minhoca, não tô pretendendo também. Mas eu tinha vontade de comer coisas que me remetiam à infância. Quando eu era criança, minha mãe fazia uma sopa de bolacha, talvez alguns de vocês já tenham comido. Aquela bolacha maisena picadinha, sabe? Quebradinha no leite. Minha mãe primeiro esquentava o leite, deixava ele morninho, e aí depois colocava a bolacha dentro, e aí ela ficava amolecida. E, gente, isso, eu tinha vontade de comer esse treco toda hora. Eu passei anos da minha vida sem comer isso. Eu passei anos da minha vida sem sequer lembrar que isso existia. E aí, de repente, eu fiquei grávida e veio uma lâmpada assim na minha cabeça. Sopa de bolacha. E eu fiquei, vou ter que comer. Enfim, resumo da ópera. Comi razoavelmente sopas de bolacha no primeiro trimestre. Tive um gosto ruim na boca que era indizível. Muita gente fala que grávida fica com gosto ruim na boca, um gosto de ferro, algo meio parecido com isso. Gente, não era ferro. Era um gosto ruim. Era um gosto amargo, um gosto... não sei explicar. Não é nada que eu já tenha sentido antes, não é nada como, sei lá, o mau hálito que a gente tem quando a gente acorda, não é nada parecido com isso. Eu escovava os dentes 1 milhão de vezes por dia, eu chupava bala, e assim que a bala acabava, assim que eu terminava de escovar os dentes, o gosto voltava. Era um gosto muito ruim, frequentemente, isso ainda não passou.
Ao longo do dia, às vezes eu ainda sinto, mas é menos do que no primeiro trimestre. No primeiro trimestre eu senti muito, era um gosto muito forte na boca, um gosto ruim, que não passava por nada, não importa o que eu fizesse, eu podia comer, não era por ficar sem comer, eu comia, eu chupava bala, eu escovava os dentes, eu mascava chiclete, nada resolvia. Um caos. É horrível. E acho que faz muito sentido, porque muda, né, o pH do corpo e tudo mais, mas eu senti um gosto muito ruim na boca. Minha memória simplesmente foi de arrasta. Gente do céu! Minha memória começou a ficar muito ruim, mas muito ruim mesmo, a ponto de eu estar no meio da aula, eu estar dando aula, vocês sabem, eu sou professora de língua portuguesa, e eu me esqueci, em alguns momentos, de como conjugava alguns verbos ridículos, eu não tô falando de verbos difíceis, verbos irregulares, não. Eu tentava conjugar um verbo, sei lá, qual foi este verbo, mas vou dar um exemplo, o verbo viajar no passado. E eu ficava tipo, gente, e aí eu pedia desculpa para os alunos, né? Eu me esquecia às vezes como conjugava verbos. Eu me esquecia do que eu estava falando. Então, no meio da aula, eu estava abordando um assunto, estava ali no meio de uma linha de raciocínio que eu ia entrar no tema. Aí eu me perdia. Então, a memória enfraquecida, a memória meio perturbada, eu tive. Tive e tenho, mas ela já começou no primeiro trimestre. Já comecei a ficar com a memória bem loucona. Tive. Eu tô deixando o pior por último, tá, gente? Que foi o enjoo. Eu tô deixando ele por último. Porque é difícil rememorar essa situação fatídica da minha vida. Eu tô deixando ele por último. Tive muita enxaqueca. Eu acho, na minha concepção, eu não tinha enxaqueca antes da gestação. Eu sempre tive dores de cabeça. Então, se é um dia muito corrido, se eu fico numa rotina muito frenética para lá e para cá, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, é comum eu ter dor de cabeça. Se eu fico num ambiente barulhento e dando aula, né? Você entra numa sala de aula, entra em outra, tem um intervalo, os alunos são muitos, eles conversam, enfim. De alguma maneira, eu tinha uma dor de cabeça frequente. Eu não sei dizer se isso se caracterizava como enxaqueca. Talvez já fosse uma enxaqueca e eu só não soubesse. Mas eu acho que eu não tinha. Mas na gestação, eu tive muita enxaqueca. Eu comecei com uma dor no olho muito severa num dia que eu tava dando aula e eu morri de medo, porque eu já fiz cirurgia refrativa, tenho alguns problemas oculares, enfim, não vem ao caso. Mas eu fiquei com medo disso, eu fiquei com medo de ser algum dos problemas que eu tenho ou que alguma coisa estivesse se intensificando. E eu mandei mensagem para minha oftalmo, eu falei, por favor, se tem algum horário hoje, eu preciso ser atendida hoje, porque eu achei que realmente era um problema ocular. Meu olho doía muito aqui no fundo, eu comecei a ver umas luzinhas brancas assim, uns pontinhos pretos, depois foi um monte de coisa aleatória. Quando eu cheguei lá, ela me falou, é crise de enxaqueca. E eu fiquei, mas como assim? Nunca tive enxaqueca. Ela ficou, pois é, mas agora você está grávida. Eu fiquei, Então foi isso, eu tive muita enxaqueca, mas assim, muita. Enxaqueca de chorar de dor, de doer tudo isso daqui, de ter fotofobia, de o Caio chegar em casa e apagar todas as luzes e fechar as cortinas, porque eu não podia ter contato com luz direito. E doía demais, gente. Eu tomava dipirona para passar, mas era um caos. Eu senti muita dor de cabeça. Ela ainda não sumiu tudo, mas eu já tô bem melhor do que lá no comecinho. Eu não tenho mais essas dores tão severas, mas eu tive muita dor de cabeça. Tive um pouco de falta de ar, assim, falta de fôlego, né? Na verdade, ficar ofegante. Eu falo falta de ar, parece que, enfim, não é isso. Eu não tive uma crise, quase morri. A falta de fôlego, de você estar falando e ficar ofegante. Eu achava, gente, que isso só acontecia lá no finalzinho, quando a barriga já estava grandona e os seus órgãos todos comprimidos e você ficava fadigada, sabe? Mas aparentemente não. Aparentemente acontece antes mesmo. Porque eu tava dando aula e me faltava o fôlego. Eu respirava assim, pedia uma pausa e aí voltava a falar, enfim. Tive um pouco disso também, dessa questão mais ofegante, de ficar assim, bem sem fôlego. Tive algumas mudanças no paladar. Eu sou uma pessoa que absolutamente é do doce. Eu como com certeza o bolo em detrimento da janta, se você me oferecer.
E no primeiro trimestre, eu simplesmente ignorei a existência de doces. Eu não queria ver chocolate na minha frente, principalmente coisa morna. Então, pegar uma barra de chocolate que não é nem gelada nem quente, aquilo pra mim era o fim, era a morte. Se fosse pra comer um chocolate, tinha que ser, sei lá, um fondue, sabe? Que daí ele seria quentinho, aquela coisa. Agora, o negócio morno, doce, eu simplesmente não me descia. Eu comecei a ficar muito afoita por salgado. Eu queria comer salgado, eu queria comer comida. Eu queria especificamente comida. A gente saía do culto e normalmente é costume nosso, aos sábados, por exemplo, pedir alguma coisa fora. Comer uma pizza, comer um lanche, comer uma esfirra. Eu simplesmente não podia pensar na cara da pizza. Eu saía do culto no sábado e a única coisa que eu queria era um prato de arroz, feijão e carne. E, gente, eu não sou nem da carne vermelha, eu basicamente só como frango. E eu comecei a querer muito carne vermelha, eu ficava com muita vontade das coisas de carne vermelha que a minha sogra faz. Ela faz um estrogonofe de carne, carne frita, enfim, o que fosse. Eu ficava lembrando da carne vermelha que ela fazia e eu ficava ensandecida, eu queria muito carne vermelha. E eu não sou de comer carne vermelha. Quem me conhece a fundo sabe que isso foi muito atípico. Porque basicamente no meu congelador só existia frango. E aí eu comecei a comprar um pouco de carne vermelha, porque me dava muita vontade. E a gente vai agora pro último sintoma, que foi o pior, o enjoo. Gente, eu tive muito enjoo. Eu não sei expressar. Eu expresso os meus pêsames às mulheres que, como eu, tiveram muito enjoo e têm muito enjoo na gravidez, porque é horrível. É de longe a pior coisa que eu vivi até agora na gestação. Eu tive muito enjoo, tudo me enjoava, todos os cheiros, assim, na verdade todos não, tô exagerando. Eu, por exemplo, não precisei parar de usar perfume, não era algo que me incomodava. Teve uma única vez que isso aconteceu. Mas abrir a geladeira, pro Caio abrir a geladeira, ele me avisava e eu ia pro quarto para eu não sentir o cheiro da geladeira sendo aberta. Sabe aquele cheiro de geladeira, de coisas, de várias comidas juntas ali dentro, e fruta e verdura, eu senti muito enjoo, eu ficava muito mal, eu vomitei muito, eu tomava remédio todos os dias. No começo eu tentei evitar, eu ficava, não, eu vou ser forte, eu não vou tomar. E o meu médico me liberou um remédio específico. Eu não vou divulgar aqui, eu acredito que seja comum para todas as grávidas, mas eu não vou divulgar porque vai que, né? Mas vejam com o médico de vocês o que vocês podem tomar para enjoo. Mas ele me liberou 2 medicamentos, basicamente só um funcionava. E eu tomei muito, eu tomava todos os dias, eu passei muito mal, eu vomitei muito. Eu fui parar no hospital, as coisas não paravam no meu estômago. Eu emagreci, eu comecei a gestação com um peso determinado e quando eu voltava na consulta eu tava com 2 quilos a menos, 3 quilos a menos. E foi assim porque é horrível. De verdade, é horrível. Eu chorava. Eu chorava porque era uma sensação tão impotente que eu achava que eu nunca mais ia melhorar na minha vida. E eu não tô brincando, talvez as mulheres que estejam passando por isso tenham esse sentimento. Todo mundo fala, vai passar, calma, vai passar. E não necessariamente passa no primeiro trimestre, tá? O meu não passou. Ele melhorou depois, no segundo trimestre. Eu tenho menos episódios de enjoo agora, mas às vezes eu ainda tenho, eventualmente eu ainda tenho vômito. Mas não é nem de longe o que eu passei no primeiro trimestre, em que eu vomitava todos os dias. E eu acho que isso começou lá para a 7ª semana. Que eu achei. Eu passei pela 4ª, 5ª, 6ª, eu fiquei, gente, eu vou ser muito plena. Não vou ter nada. E aí, meus queridos, foi ladeira abaixo. Eu tive muito mesmo. Eu fiquei no hospital, eu tomei soro, eu tomei remédio na veia, porque não parava nada, não parava água. O Caio comprava uma água de coco, um negocinho aqui para ver se eu me hidratava, simplesmente não parava. Eu tomava remédio para cortar o vômito, eu vomitava o remédio. Eu tomava remédio para cortar a enxaqueca, eu vomitava o remédio para cortar a enxaqueca. Foi deplorável, de verdade. Eu chorava porque eu me via numa situação tão vulnerável, tão mal, que eu realmente não tinha perspectiva de que aquilo ia passar. Eu olhava pra mim e eu pensava, gente, eu não lembro mais, eu não lembro como que é passar um dia assim e fazer as coisas. Lavar uma louça, colocar, sabe, era tudo, lavava um copo, morria. Fazia não sei o quê, morria, de enjoo, de vômito.
E eu achava mesmo que nunca ia passar, porque como fazia semanas e eu não tinha mais esse sentimento de ter um dia bem, eu não lembrava mais como era. E eu entrei em desespero, eu realmente achava e eu chorava, pensando que mesmo que depois que o bebê nascesse, eu nunca ia voltar completamente a ficar 100% bem. Falava, gente, não tem como, vocês não estão entendendo. Então, olha, minhas condolências, os meus sinceros sentimentos a toda mulher que passa por isso, porque é horrível. Eu sei que as pessoas têm muitos percalços na gravidez, tem muita coisa pelas quais as pessoas passam que eu não passei, mas eu atesto que o enjoo foi uma das piores coisas que eu senti. A gestação foi a pior coisa que eu senti. Agora, na vida foi uma das piores coisas, porque é um enjoo muito forte. Eu até comentava com as pessoas, eu falava, não é um enjoo comum, parece. Não é, sabe, quando você tem uma intoxicação alimentar e aí você passa mal e você vomita. Não é assim. É um negócio que vem daqui, ó, e é muito forte. Minha garganta doía, eu vomitava bile, enfim, vocês não precisam de mais detalhes. Mas foi péssimo. Glórias a Deus, eu melhorei no segundo trimestre. Então, quando eu passo mal hoje, eu nem reclamo. Eu fico, nossa, não, eu tô infinitamente melhor. Comparado ao que eu vivi, eu não posso nem reclamar, eu só dou glórias. E é isso. Então, eu realmente espero que se você está assistindo esse vídeo e você está passando por isso, eu espero que você melhore também no segundo trimestre. E como alguém que achou que isso não ia passar, eu posso te dizer, passa. Glórias a Deus, passa. A gente vai voltar a ter vida. E esses foram basicamente os sintomas que eu tive, os desejos que eu tive. Neste primeiro trimestre, algumas mudanças eu vi no meu corpo, então eu vi a barriguinha começando a crescer um pouquinho. Inclusive, deixa eu mostrar ela pra vocês. Aqui tá minha barriguinha. No primeiro trimestre eu vi, então, ela crescendo um pouquinho. E os seios, eu fiquei muito chocada, porque eu sentia muita dor no seio. Até me esqueci de falar sobre isso. Mas foi um dos sintomas que eu tive também. Os seios doem, né? Eles começam a crescer, mas assim, ficam muito sensíveis mesmo. Agora, por exemplo, já tá numa fase em que tá um pouquinho melhor. Mas no começo era terrível colocar sutiã, era terrível, por exemplo, caminhar na esteira, sabe? Aquele balanço. E enfim, eu vi eles crescerem e eu não achava que era tão rápido. De novo, vários mitos, né, na minha cabeça que eu criei, que eu achava que aconteciam lá pro final da gestação. Mas já acontecem no começo, já começa a crescer, já começa a doer, né? Então são mudanças que a gente vê no corpo. Não senti muita diferença na minha pele, eu sei que tem bastante gente que tem espinha pelas questões hormonais. Na verdade, eu acho que a minha pele ficou bem boa, graças a Deus. Mas as minhas costas ficaram. Então eu não tive espinhas assim no rosto, não tive praticamente nada. Minha pele ficou bem limpa, até agora tá tudo bem, graças a Deus. Mas eu tive bastantes espinhas nas costas. Eu ainda tô tendo. E me incomoda. Eu olho e fico, gente, o que é isso? Então, tive bastante isso também. Não percebi diferença em unha, cabelo, enfim. Eu acho que no corpo as diferenças foram essas mesmo. E, gente, eu vou encerrar esse vídeo, porque senão ele vai ficar imenso. Mas eu pretendo continuar fazendo o diário da gravidez, pretendo fazer no segundo trimestre também. E eu tô abrindo com alguma frequência caixinha de perguntas no Instagram. Então, se você não me segue, aproveita para me seguir, é @samarachiele. E lá, às vezes, eu abro caixinhas para as pessoas interagirem, para as pessoas perguntarem. É sempre legal ter essa troca aí com vocês. Então, lá, às vezes, eu abro caixinhas para poder responder aqui no YouTube. Então, se você tem alguma dúvida, você quer que eu fale mais sobre algum tema, me deixa aqui de comentário as sugestões que vocês têm, mas também me acompanhem lá no Instagram e interajam por lá também, que lá é bem mais frequente, eu posto bem mais a rotina, o que eu tô vivendo, o que eu tô sentindo, enfim. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Me conta aqui embaixo se você é mãe, se você está grávida, se você não é, mas gosta de assistir a vídeo sobre isso mesmo assim. Me conta aqui quais sintomas foram parecidos, o que você teve, o que você não teve. Eu quero saber, tá bom? Eu acho muito legal essa troca de gravidinhas. Eu fico muito feliz quando eu vejo, porque a gente não se sente muito sozinha, né? Às vezes eu acho que é um ambiente um pouco solitário, porque a gente tem os nossos maridos, os nossos companheiros, mas a gente vive esse momento muito sozinha. É o nosso corpo que passa por mudanças, a nossa mente que passa, inclusive eu tive e tenho muito isso. Meu emocional fica bem fragilizado, eu sou bem emotiva já naturalmente, ele deu uma piorada. Então, às vezes eu acho que é meio solitário.
Eu espero as sugestões de vocês e espero os comentários de vocês aqui também. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!